Olá, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica da Vila. Nós continuamos a nossa série no Apóstolo Paulo e eu tinha dito que a gente faria uma aula sobre Romanos, e faremos, mas faremos na semana que vem. Essa semana agora, por ocasião, é bom que se fale a respeito da teologia paulina da Páscoa. Estamos passando aí pela Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia e a Páscoa, o Domingo da Ressurreição. E quando a gente fala do apóstolo Paulo, é de fundamental importância que a gente entenda o significado da Páscoa para ele, já que no nosso plano de compreensão de cada um dos documentos bíblicos, de cada um dos textos bíblicos, dentro da grande história da redenção, a ressurreição ocupa um ponto central, ocupa um ponto fundamental. E em Paulo, a ressurreição é também central na sua teologia. Muitas vezes a gente trata a teologia de Paulo como se fosse uma teologia essencialmente soteriológica, essencialmente da salvação, como o ser humano faz para ser salvo, ou como Deus efetua a salvação do ser humano. Eis aí a grande discussão entre Agostinho e Pelágio, ou, quem sabe, o que o ser humano deve fazer para que Deus o salve, numa versão arminiana, ou como Deus de fato predestina alguém à salvação, na sua versão calvinista. Paulo, de fato, argumenta sobre salvação diversas vezes, e a compreensão bíblica que nós temos dentro do ambiente presbiteriano é que a teologia paulina ela é uma teologia da eleição de Deus para a salvação. Assunto para um outro dia. Fato é que muitas vezes a gente se esquece de falar sobre ressurreição como tema central para o apóstolo Paulo. E é ele, o apóstolo Paulo, quem diz que sem ela, a ressurreição seria vã. Seria inútil qualquer tipo de fé. Então, a fé que nos salva, a fé que vem para a salvação, a graça que nos salva mediante a fé, essa fé sem ressurreição, ela é vã, ela seria inútil. Portanto, a ressurreição tem um papel central na teologia paulina e dela a gente fala pouco. Então, vamos falar disso hoje aqui, vamos falar sobre salvação, sobre ressurreição, sobre Páscoa, o domingo da ressurreição. Mas para fazer isso, eu queria te convidar a orar comigo. Pai amado, a gente te agradece por essa aula, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos permite compreender a tua palavra. Pai amado, que possamos compreender melhor a ressurreição do teu Filho e que isso não seja apenas conhecimento teológico para nós, mas seja motivo para que sejamos mais parecidos com Jesus e mais próximos de Ti também. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Bom, quando a gente fala de Páscoa, a gente fala de ressurreição, evidentemente porque Jesus foi crucificado na Sexta-feira Tenebrosa e então ao terceiro dia, no domingo, ele ressurge, ele aparece ressurreto. O seu corpo aparece de novo. E isso tem severas, importantes implicações teológicas, tá? Hoje a gente vai falar de 3 questões que são centrais para Paulo a partir da ideia de ressurreição, tá? E da Páscoa. O que a Páscoa significa para Paulo, o que a ressurreição significa para Paulo. Em primeiro lugar, a ressurreição, ela inaugura para Paulo uma era escatológica. Como que isso funciona? O que é isso, tá? Vamos tentar simplificar o que você vai encontrar na literatura como essa inauguração de uma era escatológica. Vamos explicar esse negócio. A expectativa judaica de Paulo é que com a chegada do Messias se iniciaria uma era escatológica. Que era escatológica seria essa?
a era de reinado do Messias judeu que governaria sobre todas as nações, abençoando todas as nações, trazendo juízo para aquelas que merecessem juízo, em especial para os líderes imperiais que sofreriam esse juízo. Essa era a expectativa típica messiânica no segundo templo. Existem variações? Evidentemente. Existe uma espécie de clichê no mundo acadêmico de dizer que no segundo templo, no período do apóstolo Paulo, por que segundo templo? Porque o primeiro foi o de Salomão, o segundo de Esdras, o período em que o judaísmo se constrói para chegar no judaísmo rabínico que a gente conhece hoje, é o período do judaísmo desse segundo templo, do templo de Esdras, e é o período do judaísmo no qual Paulo está imerso, como discípulo ali de Gamaliel. Beleza? A expectativa nesse judaísmo é que viria um Messias da parte de Deus que lidaria com os impérios de uma vez por todas. Para isso a gente precisa diferenciar expectativa profética de expectativa apocalíptica. Didaticamente falando, o que estava passando na cabeça do povo naquele período? Quando você olha para a Bíblia, você tem profetas, né? Qual que é o lance do profeta? O profeta vê que está tudo errado. E ao ver que está tudo errado, ele recorre a uma tradição. E a tradição profética, no caso da profecia bíblica, é a tradição da Torá. Então, se você tiver um pouco de dificuldade de saber o que é a Torá, nós temos aqui na Escola Bíblica da Vila uma série de 8 aulas a respeito da Torá. Você pode voltar e ouvi-las ou assisti-las. Mas o profeta, ele vai olhar para essa base tradicional da Torá. E a partir dessa base tradicional da Torá, vendo que está tudo errado, tudo acontecendo da pior maneira possível, ele olha para o rei e ele fala o seguinte: poxa vida, se o rei voltar para a Torá, se o rei voltar para a lei, se o rei voltar para a instrução de Deus, essas coisas erradas que eu estou observando, elas deixam de ser erradas e podem ser consertadas, remediadas. E esse é o exercício do profeta. O profeta, ele olha para a Torá, vai até o governante e fala: olha, está tudo errado porque a gente se desviou da Torá. Vamos voltar? E então, depois de apresentar o juízo de Deus, tudo que aconteceria de errado, e que já vinha acontecendo de errado por um desvio da instrução de Deus, depois de proclamar esse juízo diante das autoridades, então o profeta proclamaria uma esperança, o resultado de retornar à Torá, o que Deus faria por causa desse retorno. Essa é a lógica profética. Tá. O que acontece é que esses reis, eles seguidamente ignoram os vaticínios proféticos. E uma vez que eles seguidamente ignoram os profetas, o juízo ele vem consecutivas vezes, de forma que Israel, Judá, certo ponto, deixam de ter reis e passam a ser dominados por reis estrangeiros. Se você só tem um rei estrangeiro, não adianta você virar para ele e falar assim: volta para a Torá. Essa tradição sobre a qual os profetas estão alicerçados não é a tradição sobre a qual esses imperadores, esses reis estão alicerçados. E, portanto, o profeta agora, ele só é capaz de enxergar juízo sobre esses governantes. Uma parte da literatura profética do livro dos 12, dos profetas menores, tem essa tônica. O profeta, ele enxerga o dia do Senhor chegando sobre esses governantes. E quando o profeta, ele sabe, e na inspiração de Deus que ele recebe, ele percebe que não existe governante a quem recorrer, porque nenhum dos governantes que estão nos seus postos retornariam à Torá, porque a Torá sequer é a tradição deles, são reis e governantes estrangeiros, surge então uma outra imaginação que não é mais profética e é, porém, apocalíptica. Qual a ideia da imaginação apocalíptica? A imaginação apocalíptica funciona da seguinte maneira: diante de reis e governantes
que nos colocaram numa situação tenebrosa, numa situação terrível. Eu olho pela janela e o que eu vejo é morte. Diante dessa situação, se a profecia de voltar, a denúncia de voltar à Torá não está disponível, a única coisa que eu posso esperar é que o próprio Deus entre na história para lidar com esses governantes e esses impérios. E essa imaginação já não é mais uma imaginação meramente profética, em que existe um vaticínio profético buscando o retorno do rei para o bom senso, mas ela passa a ser uma imaginação apocalíptica que lida com a imagem do próprio Deus lidando com esses reinos, esses impérios, esses imperadores, esses governantes. Tá? Essa é a ideia. Essa imaginação apocalíptica está presente em Sofonias, ela está presente em Daniel, ela está presente em uma porção significativa dos escritos intertestamentários, aqueles apócrifos que não entram no texto bíblico porque estão ali num período intertestamentário, entre testamentos. Imaginação apocalíptica. Essa imaginação apocalíptica, quando ela percebe Deus entrando na história, ela percebe Deus inaugurando um novo tempo, no qual ele é o rei. Quando você associa essa imaginação apocalíptica com a expectativa de um Messias que restauraria Israel, que restauraria Judá, a imaginação apocalíptica, ela faz a imagem, ela produz a imagem desse Messias como sendo o emissário de Deus ou o próprio Deus entrando na história para lidar com os impérios, entrando na história para lidar com os governantes estrangeiros. E, portanto, essa imaginação, ela desenha um Messias militarizado que vai destronar esses poderes. Agora, mais importante do que isso, ela desenha um Messias que vai combater as forças do mal, as forças da morte. Esse Messias ele vai vencer a morte. Perceba, é um Messias que vence as forças do mal, que vence as forças da morte, inaugurando uma era final, uma era na qual Deus finalmente lidou com esses terríveis governantes e, portanto, uma era escatológica. A chegada do Messias é a inauguração de uma era escatológica. Paulo, antes de se tornar alguém convertido ao cristianismo, Paulo, fariseu, Paulo, discípulo de Gamaliel, ele espera por esse tipo de Messias, que vai lidar com os impérios e que fundamentalmente inaugure a era escatológica de Deus, em que finalmente o mal foi derrotado e a morte foi derrotada. E então ele começa a observar pessoas, judeus como ele, dizendo: o Messias chegou, a era escatológica começou. E Paulo pergunta: então quem é esse Messias? E eles dizem: Jesus de Nazaré. E Paulo diz: não, Jesus de Nazaré não pode ser. Como vocês vão me dizer que alguém que foi morto pelo império, veja só o que o Messias deveria vencer: as forças imperiais e a morte. Como você diz que alguém que foi morto pelo império é o Messias? Não pode, a conta não fecha. A conta só fecha quando Paulo se encontra de fato com Jesus ressurreto na estrada para Damasco. Quando Paulo se encontra face a face com Cristo ressurreto, com Jesus ressurreto, ali a ficha de Paulo cai. Porque o Messias foi morto pelo império, mas miraculosamente ele está vivo e venceu a morte, e a pena capital do império, a pena principal que o império tem para intimidar um povo e para pôr fim ao movimento de alguém que é a crucificação,
foi ridicularizada. Essa pena foi ridicularizada quando aconteceu a ressurreição. Por isso, a ressurreição é central para Paulo. Sem ela, nossa fé é vã. Além disso, Paulo então começa a perceber que a inauguração de uma era escatológica é a inauguração de uma era em que uma parte das promessas de Deus já se concretizou e uma parte a gente ainda espera. Qual era a promessa de Deus? Era a promessa de lidar com o mal, era a promessa de lidar com a morte, mas plantas ainda morrem, peixes ainda morrem, animais terrestres ainda morrem, seres humanos ainda morrem. Que coisa terrível. Então como é que pode? Não era para ser o fim da morte? Mas era para ser o fim da maldade, mas seres humanos continuam praticando o mal. Então parece que uma parte da promessa foi realizada, mas uma outra parte ainda está por ser realizada. Tem um pedaço que ainda não veio. A isso nós damos o nome de tensão escatológica. Ou a ideia de já e ainda não. Uma parte do reino já está presente. Outra parte ainda aguarda a consumação, ainda não aconteceu. E para Paulo, essa parte que já aconteceu iniciou-se no processo de ressurreição de Jesus. Qual que é a ideia? Na nossa historinha, que a gente tem repetido com alguma frequência, o mundo foi criado originalmente bom, corrompido pelo ser humano. Deus levanta um povo para lidar com a corrupção desse mundo, para que esse mundo possa ser transformado em algo bom. Desse povo surge um rei representante que de fato lida com a corrupção desse mundo. Ele é assassinado e despedaçado, igualmente corrompido. Deus, que vai lidar com a corrupção desse mundo criado originalmente bom, mas agora corrompido, ao consertar esse mundo, ele começa consertando primeiro o seu filho que foi destruído pela maldade. Essa é a obra do domingo pascal. Então, o sentido da Páscoa para Paulo, esse é o nosso primeiro ponto, importante ponto. O sentido da Páscoa para Paulo é o início da reconstrução do mundo, um mundo que foi criado originalmente bom e corrompido e que precisa ser restaurado para ser um mundo ainda melhor no futuro. Essa restauração se inicia com a ressurreição, quando Deus reconstrói o corpo do seu próprio filho. É a primeira coisa restaurada. A primeira coisa a ser restaurada é o corpo do próprio filho. Então, esse é o primeiro grande ponto. A Páscoa é central para Paulo, a ressurreição é central para Paulo, porque nela ele é capaz de enxergar Jesus derrotando o império, derrotando a maldade, e Deus, por meio de Cristo, por meio de Jesus, iniciando o seu trabalho de restauração de todas as coisas. Ponto. Segundo fator importante pelo qual a Páscoa é fundamental para a compreensão de Paulo a respeito da teologia é que nessa tensão dialética, nessa tensão escatológica entre o já e o ainda não, evidentemente já se iniciou o processo de restauração de todas as coisas, inaugurou-se uma era escatológica por meio da ressurreição de Jesus Cristo, mas essa não é a única coisa que já está acontecendo. Paulo diz que novas criaturas nós já somos. Então veja só, existem coisas que estão no futuro que a gente ainda não experimenta. Um novo céu e uma nova terra que está no futuro, a gente ainda não experimenta. Uma nova Jerusalém que está no futuro, a gente ainda não experimenta, aguarda pela consumação. Novos corpos redimidos que a gente ainda não conhece, a gente não sabe como eles são e a gente ainda não experimenta, nós ainda temos esse corpo de carne e osso. Entretanto, novas criaturas nós
já fomos feitos ao participar com Cristo da sua ressurreição. É o que Paulo diz em Romanos. Essa parte já aconteceu. Já existe um processo restaurador de um determinado povo que encontra sua identidade precisamente na ressurreição. Precisamente no fato de que as velhas inimizades morreram com a cruz e surge agora um renovo que nos reidentifica e nos torna irmãos, embora sejamos de famílias diferentes, que nos torna irmãos, embora sejamos de estratos sociais diferentes, que nos torna irmãos, embora sejamos homem e mulher, que nos torna irmãos, embora sejamos de etnias diferentes, que nos torna irmãos, embora os nossos povos estejam em conflito e em guerra. É daí que Paulo diz que em Cristo, ou seja, em irmandade, participando da ressurreição de Cristo, participando desse corpo de Cristo que, se Deus reconstrói o corpo como primeiro sinal que está restaurando as coisas, ele reconstrói o corpo de Cristo, a igreja, ele constrói uma nova nação, dando testemunho a essa nova nação de que novas coisas estão por vir, que ainda não chegaram integralmente, mas ainda estão por vir. Então a ressurreição, ela é importante para Paulo, a Páscoa é importante para Paulo, vamos recapitular, porque nela Jesus derrota o mal, Jesus derrota o império e nela Deus, por meio de Jesus, reconstrói a terra, iniciando esse trabalho, reconstruindo o corpo do próprio Filho. Segundo ponto, a ressurreição, ela é aquilo que nos confere identidade e a construção de uma nova nação do corpo de Cristo, a igreja, que nos faz um, apesar da multiplicidade das nossas origens, das nossas culturas e das próprias expressões de fé dentro dessa igreja. Presbiterianos, pentecostais, batistas, metodistas, episcopais, anglicanos, luteranos, menonitas e por aí vai. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que essa ressurreição que nos faz novas criaturas, gente que ainda não teve a ressurreição do corpo, mas tem uma transformação da mente que se renova todo dia, como parte de ser uma pessoa ressurreta junto com Cristo. Essa coisa toda exige uma implicação ética. Ou seja, nós agimos como cidadãos, não desse tempo, mas de toda a consumação que há de vir. Então, a nossa ação é como a ação de habitantes da Nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra. Novas pessoas, novas criaturas devem agir de uma nova maneira. E daí a ressurreição ter implicações éticas. Implicações éticas essas que envolvem nós imaginarmos, mais uma vez a palavra imaginação aqui é fundamental, que envolve que nós imaginemos um novo jeito de ser, um novo jeito de agir, e façamos a seguinte pergunta: essas ações que eu tenho performado, as coisas que eu tenho feito, cabem num contexto da Nova Jerusalém em que Deus é o rei? Essa pergunta sempre tem que estar presente. E, portanto, a ética paulina, ela é uma ética que olha para o futuro. Enquanto a maior parte das éticas religiosas são éticas que olham para os passados e antepassados, para as tradições, a do próprio profeta é assim. A ética paulina, ela não despreza o passado, mas ela olha para o futuro. E a partir de um referencial futuro de imaginação, um dia a Nova Jerusalém será assim, Paulo clama para que nós hajamos de modo correspondente a essa Nova Jerusalém.
E aqui cabe um esclarecimento a respeito de arrebatamento secreto, que eu falei lá em 1 Tessalonicenses, na nossa aula de 1 Tessalonicenses, e algumas dúvidas surgiram, então vale a pena a gente falar dessas dúvidas nesse contexto. É óbvio que para Paulo, dentro desse contexto todo, é necessário uma parousia. O que é parousia? É um retorno de Jesus. Por quê? Porque essa consumação final das coisas que ainda não aconteceram, mas vão acontecer, embora a era escatológica já tenha se iniciado, ela se consuma. Ela é consumada por meio da segunda vinda de Jesus, desse retorno. Então, Jesus volta. O que a fé reformada não crê é que essa volta de Jesus acontece em etapas e há uma primeira etapa em que ele arrebata a igreja e depois desse arrebatamento existem 7 anos de tribulação e então você vai ver roupinha caída no chão porque o cara foi arrebatado e você ficou, ou o contrário, você foi, as roupinhas ficaram no chão e alguém olhou e aí vai ter avião desgovernado porque o piloto sumiu. Isso a fé reformada não defende. Isso, para a fé reformada, é uma má interpretação de 1 Tessalonicenses 4. E isso a gente chama de arrebatamento secreto. O que 1 Tessalonicenses 4 diz, e aí eu expliquei na aula de Tessalonicenses, você pode dar uma olhada, é que Jesus chega para um encontro nos ares. E esse encontro fora da cidade é um encontro que, na literatura clássica, acontece entre autoridades e cidades e sugere, então, que Paulo está se referindo a uma metáfora na qual Deus é o verdadeiro rei que será recebido e não os imperadores ou autoridades. Então, nesse retorno de Jesus, a igreja se encontra com ele fora da cidade e depois retorna e lida com as questões da cidade. Se isso será literalmente nos ares ou metaforicamente nos ares, existem reformados e reformados que pensam nisso de maneira diferente. Mas não é um arrebatamento secreto. Na tradição e na teologia reformada e também no consenso acadêmico a respeito dessa passagem de 1 Tessalonicenses. E vale o alerta de que uma boa parte das teologias, não todas, mas uma boa parte das teologias que pressupõem um arrebatamento secreto são teologias que geram, com frequência, nem sempre, mas com frequência, uma espécie de ideologia escapista, em que o aguardar pelo retorno de Jesus é aguardar pelo momento que eu vou escapar desse mundo cruel. Jesus vem logo e me tira daqui. Ao passo que a teologia da Páscoa, da ressurreição, que a gente acabou de ver nessa aula, vai na direção oposta. Jesus volta para lidar com os problemas daqui. E enquanto o Senhor não volta, quem está aqui somos nós, para lidar com os problemas desse lugar, de acordo com uma ética do lugar que há de vir. Então a gente não quer escapar, a gente quer lidar com os problemas. Porque uma era escatológica com a Páscoa se inicia. E, sobretudo, guarda isso, meu irmão. Com o início dessa era escatológica, ambientes de morte, lugares de morte, pessoas que cheiram a morte, conhecem ressurreição, conhecem vida, vida em abundância e vida miraculosa. Portanto, desse mundo a gente não quer escapar, a gente quer lidar com os problemas dele para poder observar o milagre da vida acontecendo onde só poderia se esperar morte. Esse era o recado para hoje. Se esse vídeo te abençoou de alguma forma, compartilha ele com alguém. Eu te espero na próxima aula da Escola Bíblica da Vila.